Estamos chegamos! Novo podcast aqui pra vocês, Chá de Belladonna, trazendo aqui pra vocês novidade, muita coisa boa pra falar desse programa. Tenho que primeiramente agradecer a sua presença, Thaís, aqui comigo, minha parceira que vai apresentar esse programa junto, tá? E não tem como contar a história do programa sem contar um pouco sobre a sua história, a nossa história, né? Então, vou falar aqui um pouquinho. Thaís, tenho um prazer imenso, estou muito realizada de estar aqui com você, desde que eu te conheci já, no seu trabalho que você realiza no jiu-jitsu, meus olhinhos já brilharam, né? Te vi lá, uma mulher, faixa preta, black belt, inspiração. É uma coisa que a gente sabe que tem pouco. Eu, né, jiu-jiteira, então, assim, aquilo me fez crescer muito, assim, acreditar mais. Então, já tinha uma admiração imensa por você. Aí, depois te conhecendo, né, seu trabalho, o que você faz aí, vou falar mais um pouquinho aqui. Eu acho que o jiu-jitsu nos uniu, né? Foi o que nos aproximou, mas eu também já te admirava, assim, antes de te conhecer, te acompanhando pelas redes sociais. Você é uma mulher empoderada, que inspira outras mulheres e já me inspirava antes mesmo de eu te conhecer. E aí a gente acabou se aproximando, né? Criando uma amizade e teve a ideia do podcast Chá de Belladonna, que estamos começando hoje. E vamos falar um pouquinho aqui de cada uma, né? Pra contar também de onde veio a ideia do podcast, né? E sobre o nome do podcast e tudo que a gente quer trazer aqui pra vocês. Com certeza, né? E assim, já é importante falar, né, que esse podcast surgiu numa conversa exatamente sobre o que é se conhecendo, falando das nossas experiências de vida, né? O que a gente passa nas ruas, o que a gente passa no trabalho, sendo mulher mesmo, mulheres. E a gente sempre compartilhava isso, né? Como que é viver isso. Então, meio que um dia a gente tava lá e, cara, tudo isso que a gente conversa aqui daria um podcast. Isso mesmo. Vamos fazer um podcast. A gente falou na brincadeira. Sim, porque são problemas que não são limitados à minha vida ou à sua vida. São problemas relacionados a todas as mulheres, ao universo feminino, né? Desafios, coisas desagradáveis que a gente passa no dia a dia. E a gente precisa de um lugar para falar. A gente nunca teve um lugar de fala, realmente, né? Os podcasts, a maioria hoje são para homens, de homens para homens. Então, a gente criou esse podcast com o intuito de ser um lugar de fala para a mulher. Não, e assim, também existem aqueles que são para mulheres, mas homens falando sobre o que é para elas. Sim. Então, a ideia é o quê? Se nós somos as mulheres e nós sabemos o que queremos, né? Então, por que não a gente chegar aqui e falar? Então, abrir esse espaço, essa foi nossa proposta, né? O podcast é a nossa proposta. Então, abrir esse lugar para que a gente possa se expressar, né? Sem julgamentos. Para que a gente possa trazer à tona a verdadeira mulher, a mulher real, né? Isso. Porque é tudo muito poético, tudo muito lindo. Ser mulher é uma graça. Mas, assim, a gente sabe também dos nossos calos, das nossas dores, as cicatrizes, né? Que a gente carrega aí, do que a gente vive, né? As batalhas que a gente traz todos os dias, apenas por ser mulher mesmo, né? Isso não é uma coisa que a gente está falando sobre a nossa história, sobre todas as mulheres, porque são dados, são números, são fatos, né? Com certeza. Uma frase interessante sobre isso é que a gente não nasce mulher, né? Torna-se mulher ao longo da vida, né? Então, a gente vai construindo essa identidade feminina de acordo com as coisas que a gente vai vivenciando. E eu acho que a gente chegou no momento ideal para a criação desse podcast, né? Para a gente chegar e falar mesmo tudo que está entalado, tudo que foi reprimido, tudo que falam, isso é mimimi. Não, aqui não é mimimi, aqui você pode falar sobre tudo. Exatamente. E eu tô assim, cara, eu tô aqui, mas eu tenho euforia por dentro, porque eu já tô tipo, quero falar tudo. Porque esse é o sentimento, né? A gente prende muito às vezes, a gente se oculta, nós nos oprimimos também um pouco, porque, como você falou, nos tornamos mulheres porque já existe todo um uniforme, né? Uma construção que social. Que é ser mulher. O que é ser mulher é isso aqui, gente. Existe uma construção social, né? Sim. E aí a gente se depara com a realidade de que aquela roupa que querem vestir na gente não é bem o que a gente quer. Não serve, às vezes. Não serve. E aí, meio que, poxa, mas e aí, né? E aí a gente acaba trazendo isso de muitas maneiras, até na nossa forma de ser, de agir, né? Sim, então é uma sim. desconstrução também.
E sobre o nome? Fala sobre o nome, você que foi a idealizadora. Bom, né, gente, não vou negar aqui, falar pra vocês, sou prof, então a criatividade vem assim, ó, né? E aí eu também tenho isso com as plantas, tal, tenho muita admiração, que eu sou prof de biologia. Gosto muito de estudar sobre as plantas. E aí eu falei pra Thaís assim, bora, vai surgir esse nome, a gente vai fazer o podcast, é isso, vamos, o nome vem. E aí um dia surgiu assim, eu tava assistindo um programa, tal, e veio falar um pouco sobre essa planta nesse programa. Aí eu, olha que interessante, vou pesquisar mais. E aí eu, caraca, perfeita, né? Bom, chá de belladonna, no caso, né, é o nome do nosso programa, mas ele foi inspirado numa planta que se chama, o nome científico dela é Atropa belladonna, que é uma planta que tem propriedades medicinais, né? Ela tem uma aparência mais ou menos assim da nossa logo, mas ela é uma planta assim que, apesar de ser medicinal, ela é um pouco tóxica. Então é necessário ali ter um equilíbrio no consumo, saber a dosagem correta, né, para que ela realmente tem a ação que se espera. Caso contrário, ela pode causar até a morte. Então, assim, pensando nisso, eu falei, cara, a ideia do programa é promover a cura, de certa forma, né? Que é para curar um pouco esses pensamentos que são retrógrados, curar um pouco essas opiniões que estão equivocadas, né? Então, assim, vamos trazer uma dose medicinal para o mundo, para curar o mundo aí desse machismo, vamos falar aqui, e a gente vai trazer já o conceito do que é o machismo também, né, no nosso ponto de vista, e para que vocês entendam qual que é a proposta do programa, né. Mas a ideia é essa, é promover a cura sobre ações, atitudes que causam, né, violência contra a mulher, de todas as formas, né, seja violência verbal, seja violência física, a violência moral que acontece. Então a gente tá aqui para falar sobre isso também, uma das coisas que a gente vai falar. E desconstruir um pouco o estereótipo, né? Porque quando a gente fala, vai ter um podcast de mulheres, para mulheres, eles acham que vai ser sobre maquiagem, roupa, né, dicas de beleza. Então, assim, o mundo feminino ficou muito, né, restrito a isso apenas. E não é só isso, a gente é muito mais que isso. A gente tem muito mais coisa para falar além disso, né? Não que a gente não possa falar disso, não que uma mulher não possa gostar disso, ela pode. Mas a gente tem muitas questões, às vezes, muito mais relevantes que a gente tem aqui para trazer para o podcast. Exato, não é só isso que se traz, né? E a gente sabe, gente, e o pior é que isso que a Thaís falou é uma coisa que eu tive que repetir. Não sei como é que eu tive, mas eu, por um motivo, entende, dentro de mim, eu me sentia na necessidade de justificar isso para as pessoas, assim. Olha, gente, vamos fazer um podcast, tal. Quando eu fui comprar as coisas pra gente colocar, pensando no projeto, pra chegar aqui no estúdio, apresentar a ideia, né? Olha, não é sobre maquiagem, não é essa. Também vai ter, mas não é isso. Tipo, justificando. Porque já tá construído. Então eu me sinto na necessidade de falar, não é isso. Senão parece que a primeira coisa que vem é isso. Como se a gente fosse só isso. E né? Não. E a gente vai. E aí, essa é a ideia, gente. Trazer as mulheres aqui, trazer belas donas das suas vidas aqui para serem inspiração para outras mulheres, né? Para que elas possam falar a sua história, né? E mostrar que a mulher é muito mais que a maquiagem, que a bolsa, que a roupinha que tá na moda, que a gente gosta de blusinha assim, mas não é só isso. A gente tem muito, muito, muito mais para falar, para mostrar, né? E é isso, é abrir espaço para que essas mulheres sejam vistas e seja inspiração para você aí que às vezes precisa ouvir e reconhecer isso em você, né, também. Isso aí. Bom, então, poxa, muito prazer estar aqui contigo, prazer. Cara. Tô muito feliz. Muito feliz também. Gratidão, Parceira viu? de podcast. É isso, eu quero contar a história da Thaís agora, gente. Então, como eu falei, ela é minha musa inspiração, né? Lá, mulher, faixa preta. Mas além disso também, ela faz um trabalho lindo, maravilhoso, que me fez aumentar ainda mais, que é também uma ação que ela já fazia, que tem a ver com o programa, ela já fazia ali no trabalho dela com o jiu-jitsu, né, na academia, atuando como professora também de uma equipe, num time, né, feminino, de jiu-jitsu. Então, tem um treino feminino lá, um treino exclusivo. Então, eu quero falar sobre isso, Sim. né? Vamos mostrar aqui um pouquinho, se puder colocar um pouquinho do vídeo que vai mostrar esse trabalho da Thaís, que é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de fazer um treino lá, numas aulas. Uma participação especial. Uma participação, me senti muito honrada, foi maravilhoso. Trazendo o yoga, né, que tem tudo a ver com jiu-jitsu, né? Eu acho que eles conversam muito. Muito. Nossa, cara. Ai, vamos ver.
Essa é a nossa última aula de defesa pessoal, né, que a gente fez. É exclusiva para mulheres, mulheres inclusive leigas, né, que não praticam nenhum tipo de luta. Eu acho muito interessante a gente difundir esse conhecimento, minimamente que seja, né, para que todas as mulheres saibam se defender, né. Vendo os índices de violência contra a mulher, é extremamente necessário que as mulheres saibam se defender. Então, a gente faz uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, um curso de defesa pessoal lá na academia, para chamar as mulheres para o mundo da luta e empoderar as mulheres, né? Trazer confiança, segurança para elas. Eu e a Fran, que é a outra faixa preta da equipe também. Sim, tive a oportunidade de conhecer a Fran. Fran, a gente vai chamar... Já chamamos, na verdade. Virá para o programa. Só esperamos, assim, que a questão aqui dessas mulheres que são empoderadas é a agenda, né? Sim, muito difícil. Então ela vem também. Eu também sou professora Kids, né? Trouxe uma fotinho aí para mostrar. Sim. Trabalho com crianças nas 2 turmas. É um trabalho muito legal também. Inclusive, na turma 2, eu tenho mais meninas que meninos. Eu acho que isso vem de uma cultura feminina na academia também, né? Sim. E é muito legal. E também sou dentista. Não é só isso, tá? Além disso, sou dentista. Sorrisão. Isso. E é isso. Olha como você traz alegria. Faço um pouco de cada coisa. Cara, traz alegria. Olha isso, Essa gente. é a nossa turma feminina. Eu amo. Não, Quando eu sou seguidora, né? Lá, aí eu amo todas as fotos que vocês postam, esses treinos e tal. Tá ali a Cris, que vai vir aqui no nosso próximo episódio, ali na foto. Nossa próxima convidada. Faixa roxa, olha lá. Minha mãe também, faixa azul, que vai vir também será uma próxima convidada. É muito legal ter uma turma só feminina, assim. Foi uma ideia que surgiu em 2018 e a gente quis começar mesmo não tendo nenhum parâmetro, né? A gente não conhecia nenhuma academia que tinha isso ainda. Então a gente falou, vamos tentar, vai que dá certo, né? Sim. E deu super certo, assim. Sim. Muitas mulheres só fazem esse treino, não fazem os treinos mistos. Sim. Muitas começam e vão pro treino misto, mas muitas só fazem esse treino. Porque elas se sentem mais à vontade, porque elas se sentem mais seguras. Então, assim, eu acho que é uma ideia que veio pra ficar. E aí outras academias começaram a copiar, porque viram que isso atraía o público feminino, né? Isso é muito bom pra deixar a gente mais confortável mesmo na academia. Cara, com certeza, né? E assim, eu mesma acho isso incrível, né? Já não deixe de repetir, porque é importante reforçar que existem mulheres, né? Mulheres e mulheres, né? Algumas vão preferir estar no ambiente mais feminino, porque a gente sabe que existe diferenças, né? Sim. Da forma que se é tratada, se é vista. Então, assim, às vezes ela não quer lidar com isso. Sim. Então ela fala, quero ir num lugar que são só mulheres, eu já sou uma mulher que está entre mulheres. É até mais libertador, às vezes, né? Sim, tem mulheres até que têm traumas, por exemplo, que já sofreram algum tipo de violência e elas, quando vão treinar com homens, elas dá gatilho nelas, entende? E aí elas não querem ter esse tipo de contato físico com homens. E aí elas se sentem melhor fazendo a luta com mulheres. Cara, é sobre isso, né? É muito profundo. Então é isso que a gente precisa trazer aqui, porque, querendo ou não, é uma realidade que a gente vive todos os dias. Então, às vezes, ela se limitar a realizar alguma coisa, fazer algo que ela deseja, mas porque um trauma, algo que fizeram com ela, né? Essa realidade que a gente vive é o que acaba nos travando e podando, né? Podando. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente quer, que a gente sente vontade, usar roupas que a gente quer, que a gente queria usar por causa disso, por causa dessa sociedade que reprime muitas vezes a mulher, né? Total. E assim, né? Até mesmo pra gente chegar aqui nesse lugar, né? De tipo assim, teve a ideia, a gente conversa, sabe que isso é a verdade, mas a coragem, o peito de estar aqui, vamos fazer acontecer, a gente vai falar mesmo. Isso daí também é vencer a si mesma, né? Sim, porque, querendo ou não, a gente também passou por todas essas situações que nos colocaram no lugar de não acreditar, né? De talvez, assim, acreditar que não é pra você. Que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí, tipo, cara, não. Se a gente não tenta, vai continuar sendo assim. Sim. Então, a ideia sempre tem que ter alguém que vai lá na frente, né? Levanta a mão e fala, eu aqui, eu vou. Então, meio que... Então, vamos. Vamos, aí a gente veio. A gente quer que mais podcasts femininos sejam criados, né? A partir daqui, né? Igual as turmas femininas foram se reproduzindo em outras academias, eu acredito que o podcast também vai ser um estímulo para outros podcasts de mulheres serem criados. Da mesma forma que nós estamos vencendo a nós mesmas por estar aqui, que outras mulheres vençam a si mesmas lá, na sua vida, no seu cantinho, mas de repente a nossa palavra, o que a gente vai trazer às pessoas, sejam esse reforço, esse apoio aí que precisa, né? É uma coisa até legal que eu quero trazer aqui, que recentemente, né, a minha irmã, ela não mora aqui e tal, e ela trabalha numa empresa, assim, que é bem tranquila em relação às roupas, eles podem ir livres,
não tem uniforme, nada. E ela ama lá o trabalho. Mas aí, nessa, eles trabalham mais em home office, e aí nesse dia era lá com a equipe. E aí ela quis ir com um cropped, assim. Aí ela falou, gente, hoje eu vou com esse cropped e tal, mas assim, eu não sei, tô meio assim, tipo, é 2 dedos de pele. Sim. Sabe? Mas já é o suficiente. Tipo, calça, tudo aqui, 2 dedinhos, mas, não sei, vou mostrar minha barriga. E assim, só que ela falou uma coisa que foi que me marcou, que é isso que a gente tá dizendo aqui, de inspirar outras mulheres, né? Ela falou assim, mas tinham outras garotas lá, eu vi ontem, elas estavam de cropped também, então isso me deixou mais à vontade pra eu ir. Aí eu, tipo, cara, é sobre isso também. Sim, com certeza, nós damos força uma pra outra, né? Assim, indiretamente. Você ver, só ver, né? Eu queria mostrar agora também um pouquinho de você aqui, né? Para as pessoas te conhecerem o seu trabalho. Tem um videozinho aqui bem legal. Isso, sobre o dia a dia da Bruna. É coisa, né, menina? Igual você! A gente tá dando trabalho pro Felipe. Não, pra acontecer esse episódio aqui foi... Então, a Bruna é faixa azul de jiu-jitsu, professora de yoga. Eu amo demais. Ela é uma mulher que inspira outras mulheres naturalmente, só por ser quem ela é, né? Utilizando o seu corpo, né? Sempre em movimento, explorando todas as suas potencialidades, descobrindo novas formas de ser e estar no mundo. Ela compete. Jiu-jitsu também. Me aventuro. Ela curte natureza. Demais. Ela faz musculação, crossfit. É uma mulher power, como ela fala. É uma mulher que realmente veio para mudar, né? Que veio para empoderar outras mulheres. É uma pessoa que irradia uma luz, eu acho, assim, muito forte, de positividade mesmo, de alegria. Eu nunca vi você brava, triste, mal. Eu tô sempre te vendo bem, feliz, sabe? Isso é muito bom. Contagia as pessoas em volta, faz com que as pessoas queiram estar perto de você. Agora também tá estagiando no Kids. Aí você vê muita inspiração a Thaís, viu? Eu já sou professora, né? Eu já sou prof, então eu já tô ali com as crianças, já estive professora de várias idades, né? Mas, assim, no jiu-jitsu foi mais uma coisa que surgiu lá, mas a Thaís, claro, é aquilo que a gente acabou de falar. Você vê uma mulher fazendo, aquilo te inspira, mostrando que você também é capaz, entendeu? E foi isso, assim, me abrir. Eu adoro aprender, me abrir pra uma coisa nova. Tô lá com as crianças, gente, é muito legal. E, além disso, eu acho que você nasceu pra lecionar, sabe? Eu acho que você tem o dom mesmo da palavra. Você usa o poder das palavras muito bem. Quando você fala, manda os seus textos, eu fico lá lendo, escutando, porque realmente eles tocam a alma, assim, sabe? Fazem com que eu sinta mais esperança, assim, tanto e fé, tanto em mim quanto na humanidade, nas pessoas, de que esse mundo seja um mundo melhor através das suas palavras. E vocês vão ter a oportunidade de escutar essas palavras num quadro nosso, mais pro final. E vocês também vão conhecer esse lado da Bruna, né? Que é mística. Bruxa. A bruxa. Somos todas bruxas, tá? Eu gosto de falar isso aí um pouco. Porque, assim, né, querendo ou não, vamos olhar aí pra história. E tem muita série na Netflix sobre isso, né, gente? As mulheres são bruxas, como vem a gente bruxas. E por quê? Porque toda mulher, né, que traz à tona algo que vai contra o sistema que está inserido, né, que no caso, algo que oprimia e ela quer se libertar, ela é bruxa. Então, assim, colocavam essas mulheres na fogueira e queimavam elas vivas, né? E aqui nós estamos agora falando, e nós vamos falar sem filtro, sem julgamentos, e aqui a gente tá também blindada, tá? Estamos blindadas aqui para trazer à tona a nossa causa mesmo. E isso é muito bom estar aqui para fazer isso, porque a minha história é partir disso, como você pôde falar ali, das palavras positivas, né? Essa parte bruxa que eu tenho também está relacionado ao que eu pratico na minha vida, no sentido, assim, de aprender sobre mim, né, de sempre tentar deixar coisas boas para as pessoas por onde eu vou. Não tô falando que eu só acerto, ninguém é santo, ninguém é perfeito, né, gente? Tá todo mundo aprendendo. Claro. Mas eu sempre busco, assim, ser a mudança que eu quero no mundo. Então, se eu quero uma coisa boa, é o bom que eu quero deixar, né? Então, é isso que eu carrego e isso que me trouxe aqui. E você sempre foi empoderada?
assim, dessa forma? Ou isso foi uma construção, assim? Você foi ficando mais forte nesse sentido, né, do feminino ao longo da sua vida, se fortalecendo? Ou você sempre foi assim? Você sempre foi uma mulher que já rompia barreiras, assim, desde o começo? Então, é muito legal essa pergunta. No meu ponto de vista, eu acredito que toda mulher passa o seu processo. Eu acho, assim, que a gente pode nascer, assim, empoderada, tá lá, sua essência. Só que aí vem o mundão, e aí você vai sendo amassada. Sim. Cara, e aí meio que eu tive que me libertar disso, essas camadas, sair dessas jaulas, dessas gaiolas que me aprisionavam. Então, para mim, foi um longo processo. Muitas coisas me ajudaram, entre elas o jiu-jitsu também. É uma coisa que, como tá ali, eu não me envolvi no Kids também só por isso. Porque eu faço o que eu acredito, né? Eu sou professora e como você falou que isso combina comigo, realmente eu vivo isso. Onde eu tô com os meus alunos, eu sempre tô realmente 100%. E pensando assim, né, ali no o jiu-jitsu, ele acaba trazendo pra mim essa força, essa confiança, sabe? Esse poder, assim. Sim. Eu acredito muito mais em mim quando eu treino. Sim. E eu já falei isso para meus professores, né? Que eu falo para eles, olha, muito obrigada por compartilhar. Eu fico nessa, agradeço, adoro agradecer. Eu também, o tempo todo. Agradeçam, cara, pelas coisas boas. Que coisa ruim tem um monte, viu? Mas as coisas boas, quando tem já, então já que é pouco, agradeço, ó, valeu. E eu falo pros professores, obrigada por compartilhar seu conhecimento, porque isso me faz uma pessoa muito melhor. Sim, a transformação que o jiu-jitsu faz em mulheres, eu acho muito potente. E aí em já pessoas, fala aí, em pessoas, né? mas em mulheres, que é o nosso foco, é muito potente. Eu, É. antes do jiu-jitsu, ficava tentando me encaixar nessas caixinhas, nesses padrões, e depois do jiu-jitsu, eu consegui ter a força, realmente a segurança para romper isso e falar, Sim. não, eu sou mulher, mas eu vou ser uma mulher da forma que eu quiser ser mulher, e não da Sim. forma como eles falam que você tem que ser mulher, né? Sim, Eu acho que o sim. jiu-jitsu dá essa segurança, essa liberdade pra gente. Cara, e aproveitando já que você falou isso, assim, nossa, a Thaís, né, como ela é black belt, e vocês sabem que não é assim, você vai lá, vai um mês, ganha uma estrelinha e aí tal, e já é faixa preta, né? São muitos anos, Sim. não sei, né, não são todas as mulheres, todas as pessoas que fazem jiu-jitsu, não sabem muito como que funciona essa coisa da graduação, quanto tempo leva, mas também, assim, que tá há um tempo no jiu-jitsu ao ponto de saber que é um ambiente que hoje tá, a gente sabe que é masculino, mas está caminhando pra melhor, mais mulheres, né, nesse lugar. Mas no passado, tipo, era a única mulher no treino, era, tipo, Sim. fala aí pra gente. Sim, antigamente a gente vivia muitas situações desagradáveis, né, no jiu-jitsu, porque você não era pra você estar ali. Aquele lugar não era pra você, né? Era o lugar dos homens e se você tivesse ali, você aguentava o que tivesse que aguentar, se você quisesse aprender jiu-jitsu. Então, assim, muitos comentários machistas, muita sexualização da mulher, né? Tipo, a né? mulher só tá ali É porque o ela corpo. quer ficar com algum cara que tá ali. A mulher só tá ali porque ela tem algum outro interesse que não é aprender jiu-jitsu apenas, exclusivamente, né? Então, assim, a gente também sempre é vista como ardilosa, manipuladora, né? A gente vai falar um pouco disso depois também. Então, a gente sempre é vista como com segundas intenções. A gente Como se a intenção fosse a gente que carregasse, né? Sim, Você sim. tá lá, ela já veio querendo isso aqui. ou que já ela veio, tá querendo aqui? ou veio querendo roubar o namorado da outra que tá ali, entendeu? Então a gente é muito vista com essas intenções que não é aquilo que a gente quer. A gente tá lá porque a gente quer aprender jiu-jitsu. A gente vai na musculação porque a gente quer malhar. A gente vai no crossfit porque a gente quer fazer crossfit. Quer ter a gente... saúde, quer ser forte. Exatamente, mas Escolheu. muitos homens não aceitam isso. E como na mente deles, o E lugar da mulher... mulheres também, né? Mulheres também. Tem mulheres também, como você falou, querendo roubar meu namorado. É mulher também que tem esse pensamento sobre a outra, né? Sim, sim. É muito importante a gente falar disso. Não são só homens que são machistas. Mulheres também são machistas, porque a gente está inserida numa sociedade machista. Então, a gente também aprende essas coisas e vai disseminando essas coisas ao longo da vida. Então, nós também somos e estamos trabalhando para não ser, né? Com outras mulheres. Muitas vezes a gente se pega julgando outras mulheres também com essas intenções que não existem, na verdade, né? Sim. Claro que
vão ter pessoas mau caráteres em todos os nichos, inclusive mulheres, né? Mas a gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre a mulher que tá indo lá, querendo treinar, querendo fazer o que ela quer fazer, e vem o universo masculino querendo falar, não, você não vai fazer, ou não, você tá aqui por causa de outra coisa. Então, vivi muito isso, sim, no jiu-jitsu, mas eu vejo uma evolução gigante, assim, nesses 10 anos de jiu-jitsu. Que bom que você não desistiu, né? Exatamente. Porque poderia ter te feito desistir. Muitas mulheres desistem ao longo do caminho. E a gente tem que enaltecer muito essas mulheres que resistiram, né? Porque se na minha época, se em 2013 era ruim, imagina em 2003, imagina em 1993, né? Se hoje ainda não tá tão bom, gente, exatamente, imagina antes. Então, essas mulheres que resistiram abriram espaço pra gente, né? Começaram a transformar aquele ambiente num ambiente que é sim pra gente, que a gente vai estar sim presente. Então, no começo, você tem que ter muita perseverança, muita força de vontade, muita vontade de aprender pra você se manter nesse ambiente. E aí, depois, as coisas foram melhorando e hoje eu acho que tá um ambiente muito mais acolhedor mesmo pra mulher e muito mais legal da gente ficar, assim, da gente viver e lutar. Graças a outras mulheres como você e você também. Por isso você está aqui, eu fico muito feliz. Gente, olha, a gente sempre vai chamar mulheres, mas sinceramente, começar aqui para contar a história da Thaís já mostra tudo isso. Tudo que é o programa, né? Ele veio da gente, mas ele é uma causa de todas, né? E ela tá ali nessa causa para todas, com o jiu-jitsu feminino, mas também dando aulas de defesa pessoal para mulheres, que essas são contra a violência, para que a mulher possa, além dessa força que traz pra gente interior, né? Esse empoderamento de pensar que você é capaz, que você pode resistir a algumas adversidades, forças contrárias, né? Mas que também aprender a se defender, porque a violência está aí, né? Nós sabemos, a gente acaba acostumando, né? No sentido de que, todo dia você vai ter que trabalhar, todo dia a vida não para. Mas também não param de aparecer notícias de mulheres sendo violentadas, sendo assassinadas. Então, assim, querendo ou não, a gente sente essa necessidade de saber se defender. Foi isso que me levou pro jiu-jitsu, inclusive. Eu cheguei lá querendo aprender a me defender, porque eu tinha medo de andar na rua sozinha, sabe? Ia acontecer algo comigo. E a Thaís, junto com a Fran, né, com esse trabalho da defesa pessoal para mulheres, é muito, assim, poderoso, porque eu acredito que faz toda a diferença. Tanto que, como vocês puderam ver ali, né, se puder mostrar de novo, tem uma diversidade de mulheres, né? Pra você ver que não são só mulheres atléticas, mulheres, né, que já treinam um negócio. Na verdade, elas estão procurando mesmo aprender a se defender, mulheres de todas as idades. Eu estive lá, mulheres de todas as idades, formas, entende? Elas estão buscando aprender a se defender. E é necessário, né? Eu acho que cria-se também uma ideia de que a mulher é frágil, né? Uma fragilidade que atribuem a gente, que às vezes a gente acaba acreditando nisso. E aí a gente pensa que a gente é frágil também, que a gente é vulnerável. E aí essas aulas de defesa pessoal, até mesmo de jiu-jitsu, fazem com que a gente abandone essa ideia, sabe? E começa a se sentir forte. Não, eu sou forte. E só da gente ter essa postura mais empoderada, a gente já limita ou às vezes até coíbe ataques, né? Assim, violentos ou assédios, abusos. E você fala isso lá na sua aula, né? Fala. Eu achei legal assim, tipo, os meninos vieram me perguntar como é que foi lá na aula, né? Que é pro público feminino, são mulheres, professoras mulheres, defesa pessoal para mulheres, então já é o quê? Baseado em como é a abordagem, já desde o início. Então, na aula delas é bem legal que elas já colocam assim, tipo, coisas do simples ao mais grave, né? Tipo, começa com o olhar, a pessoa começa a te olhar, né? Como é que você se posiciona, como que você barra esse tipo de aproximação. De aproximação, né? Vai o braço e tal. Então, é bem legal que toda a construção da aula é a medida do progresso da violência. Onde a violência começa, né? Pra você não pensar que você é a louca que tá inventando. Exatamente. Como sempre. Como é que é? Fala aí pra gente, né? A aproximação, aula, né? sobre a diversidade das mulheres também, essa aproximação, tudo aí. Manda ver. Sim, eu acho que mesmo tendo essa diversidade, todas as mulheres já passaram por isso. Tanto as mais velhas, as mais novas. Em algum momento da vida elas passaram por aquele tipo de aproximação, né? Seja na rua, mercado, festa. No dia a dia, né? Os homens se aproximam. E aí ele primeiro identifica se você
tá vulnerável ou não. Então a gente ensina elas a primeiro a se posicionar de uma forma que ele não entenda ela como vulnerável, né? Eu acho que isso ajuda muito a coibir. A gente não quer que chegue numa violência, a gente não quer que chegue naquela luta de defesa pessoal de filme que não existe, né? Você não vai espancar um homem na defesa pessoal, pelo amor de Deus, gente. Não, isso não existe. Mas você pode, através da sua postura, do seu olhar, reprimir esse ataque. Então a gente ensina isso para todas essas mulheres e todas saem com um feedback muito bom, assim. Elas me mandam mensagens depois falando que realmente aquilo mudou a vida delas. Algumas começam a praticar lutas, não só jiu-jitsu como outras lutas. Então tá sendo uma experiência muito enriquecedora mesmo, assim, como mulher. É um objetivo de vida meu, difundir isso o máximo possível. E você já está fazendo isso, Sim. né? Mas outra Local, coisa né? Mas sim. Não, e assim, ela realmente, gente, está fazendo muito isso. Eu vou até trazer aqui à tona o último projeto aí, né, que tá já acontecendo. As meninas, né, de algumas academias que fazem treino de jiu-jitsu também, resolveram, assim, criar, né, no sábado, sempre tem treino livre, open match nas academias, e aí vai quem quer. Mas aí a gente decidiu fazer um open match feminino, e a gente fez uma parceria, né, entre as academias, né, a Academia Gracie Barra, Centro, e a Checkmate, para disponibilizar o tatame, e nesses horários a gente agenda lá pelo grupo, a gente combina, que é bom pra todas, né? E aí a gente faz o treino. E a Thaís, faixa preta, vai lá, direciona, assim, ela vai pra treinar também, mas ela também já ensina bastante coisa lá, então é maravilhoso. E já deixa o convite aí pra mulheres jiu-jiteiras que queiram ir, viu? E faz parte dessa ação sua, né, no mundo. Com certeza. Mas pra gente não ficar falando só de jiu-jitsu, né? Vamos entrar. Ai, muito jiu-jitsu! Senão a gente vai ficar falando uma hora de jiu-jitsu aqui. Você também pratica outros esportes, né? Como o yoga e a musculação. Acho que a musculação foi o seu primeiro esporte? Foi Você sim. entrou nesse mundo pela musculação. Foi. Que é um mundo extremamente machista. Gente, foi. E como foi pra você adentrar esse primeiro esporte? Esse mundo que não era pra você também, A princípio, gente, foi como é pra todo mundo. Eu odiava. Todo mundo odeia ir pra academia, ninguém gosta. As pessoas só falam isso pra mim. Eu odeio, como é que você gosta? Hoje eu gosto. Mas assim, eu procurei ir pra academia... Primeiro porque eu sempre fui consciente em relação à minha saúde, sempre tive muita energia, você falou aquela hora, né? Você sempre foi empoderada e tal. Eu, assim, como eu falei, passei meus processos, mas na minha essência eu sempre fui muito ativa, sempre brincava também muito com meninos. Os ambientes, o estilo de vida que a minha família tinha me permitia, às vezes, crianças limitadas. Então eram meninos e tal, e brincava, era legal. Então pra mim já foi mais natural essa coisa de estar em ambientes masculinos com homens. Mas a musculação não foi porque eu fui lá, eu fui pensando na saúde, né? Então, quando eu cheguei nesse universo, eu não sabia como ele era. Eu só fui buscando saúde e aí odiava, fiz um esforço tremendo, gente, não desistam, tá? Sejam fortes, que depois fica bom. Fica mesmo, e você acaba... E aí, a minha história com a musculação foi isso. Eu fui aprendendo a me amar. Muito mais. Porque você, todos os dias nos treinos, você tem que vencer a si mesma. Quer vencer a vontade de não ir lá, de odiar fazer o que você vai ter que fazer, tipo assim, se esforçar. Pegar peso, gente. É um desafio mental, por né? Por que eu tô fazendo isso? É mental. E assim, eu passei por situações que eu só tinha 6 da manhã pra ir. Só tinha aquilo lá, mas eu falava, eu tenho que fazer, é pra mim. Porque é por mim. Então, é isso que eu colocava na minha cabeça. É por mim. É pra ser melhor pra mim. E isso me fazia ir lá todo dia. Então, eu fui vendo que assim, ao mesmo tempo que eu tinha que me esforçar pra chegar lá, isso vinha também de eu acreditar em mim mesma. E aí que foi minha história com musculação, que me trouxe, assim, muito, assim, auto-amor, muito empoderamento com o meu corpo, de me libertar mesmo. Tipo, roupas, né? Que é uma coisa, assim, que... Eu acho que muitas mulheres passam de expor o corpo. Então, você buscou a saúde. Isso. Mas ele acaba trazendo junto a estética, né? E aí você se torna uma grande gostosa. e tem o peso, tem as partes boas de ser uma grande gostosa, mas tem as partes ruins, que ninguém fala. Ninguém conta, por isso que a gente tá aqui contando as histórias que ninguém contam. E qual o lado ruim de ser uma grande gostosa, Bruna? Gente, o lado ruim é o seguinte, que o tempo todo... Você vai ter que se esforçar, porém as pessoas sempre... Aí vem o lado feminino e masculino, tá? Porque não são só, como a gente falou já,
os homens que cometem a agressão, algumas mulheres também, de julgar, de, tipo, olhar pra você e te colocar no lugar, assim, de como se você estivesse errada, o que você tá fazendo, como se eu tivesse, assim, não era pra ser, sabe? Incomoda. Mas incomoda, assim, no sentido como se aquilo fosse ruim, como se eu tivesse que ter vergonha, Sim. tivesse que me tampar, sabe? E aí eu não me conectava com essa emoção dentro de mim. Porém, eu sentia às vezes que eu não tava à vontade Sim. de me mostrar. Só que a musculação, ela trouxe, porque querendo ou não, você vai querendo ver o resultado, você vai treinar, fica melhor ver o corpo. Ai, tô mexendo aqui, que legal, vejo os resultados. Você começa a olhar mais pro teu corpo. Sim. Você tá vendo, quer ver o progresso, olha pra você. E aí meio que você vai se amando. Aí é isso, aí meio que justamente porque a musculação me trouxe essa força, eu consegui não deixar isso me oprimir, sabe? Então tinha a opressão das mulheres, famílias, né? Também, que acontece, parece que... Porque os homens olham, né? Sim. E esse é o ponto. E os homens olham, gente, de uma forma, assim, desrespeitosa também, né? Ah, quer ser olhada? Não. Eu só quero andar com a roupa que eu me sinto bem, que eu me acho uma grande gostosa, e é pra mim, não é pra você. Sobre você. E se for por alguém, eu vou escolher quem será, entende? Exatamente. Não é que o meu corpo, ele é público, ele não tá aqui como um outdoor, sei lá o quê, livre pra você fazer o que quer, não. Eu estou mostrando porque eu quero, mas ele é meu, ele me pertence. Tem muito isso, né, de que tanto o nosso corpo quanto as nossas atitudes são para eles, né? Não é sobre vocês. De novo, né? É sobre nós. Como estar lá no treino, né? Ai, tá aqui Isso. porque quero os homens, né? Não, é pra sobre a treinar. gente. Então, a musculação também tem a ver com isso, né? Mulheres, muitas vezes, só o olhar delas já te reprime, assim, né? Você sei, a gente sabe, todo mundo já passou. Acho que toda, não é só uma, todas. Mas eu acredito que, e isso é um processo que eu passei também. Eu já fui essa mulher, né? Que olhava pra outras mulheres assim. Eu também. Como se a gente tive estivesse que mudar. competindo por alguma coisa, né, que não existe. Que criaram, né? Que criaram, exatamente. E muitas vezes esse olhar, essa inveja, não é inveja, é admiração. E a mulher constrói algo na mente dela, né? Desde que, na verdade, constrói na nossa mente, né? Desde criança, de que somos rivais e que a outra ser mais bonita ou a outra ser bonita tá ameaçando a gente de alguma forma. Não, né? Eu acho que cada uma tem o seu espaço, cada uma tem o seu talento, Sim. o seu brilho, as suas qualidades. E, às vezes, ver mulheres assim... Na verdade, você admira elas. Você não tá Sim. com ódio nem com inveja, né? Então, tenta ver mulheres com admiração. Acho que se a gente colocar esse olhar de admiração, é melhor pra gente, vai fazer a gente ter uma união, né? E conquistar mais espaço e mais coisas que a gente tá lutando e buscando, do que a gente ficar olhando com esse olhar de rivalidade, de competição. Eu acho que isso não leva a gente a lugar nenhum, né? E eu não tô falando aqui sobre defender mulheres erradas, né? Mulheres que fazem merda por aí. Não é sobre isso, atitudes feminismo. e ações, não é sobre homem ou mulher, entendeu? Exatamente. Então, assim, ser feminista não é defender todas as mulheres a qualquer custo. Não é isso. As pessoas têm essa visão errada, né? Ser feminista é você não estimular essa rivalidade a troco de nada, né? É você não... E por que você tá fazendo, né? Refletir um pouquinho, trazer... Porque é assim que a gente encontrou essa revelação, né? Tipo, nossa, eu amando as mulheres é melhor pra mim. Na verdade, porque a união é a verdadeira força, né? Sim. Então, é meio que olhar pra sua atitude, porque como você falou, você já fez isso, eu já fiz, toda mulher já fez, porque a gente foi ensinada a gente foi estimulada a ter esse tipo de pensamento, de que tem que ser melhor que a outra, mais bonita que a outra, tem que se destacar mais. Então, assim, mas por que você não pode olhar pra outra e pensar, nossa, que maravilhosa, eu posso ser como ela, cara. Isso. Olha, como que... Chegar nela e falar, me conta, como é O que você faz, né? Caracas! Como que foi? Será que eu conseguiria? Não, você consegue também, entendeu? Então, era isso que eu sentia também com o meu corpo, porque algumas mulheres tinham coragem de vir falar comigo. E elas vinham e falavam, nossa, você é tão linda. Nossa, quanto tempo você treina? Tipo assim, meio que... Nossa, você deve treinar muito, quase como se fosse uma missão impossível. E eu, cara, olha, sinceramente, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Eu odiava, era ruim, como eu fui sincera aqui. Mas ficou bom e depois eu tive o resultado. Então, assim, se você acha isso legal, é possível, tá? Porque eu vivi. Então, vai lá, entendeu? É isso. Isso é união. Se inspire em outras mulheres, né? Se inspire na trajetória de outras mulheres, né? Sim. É muito importante isso. E você acha que os esportes, o yoga, o jiu-jitsu, a musculação, eles têm um papel na destruição do machismo estrutural? Você acha que eles colaboram? Acho muito importante, assim, né? Porque o jiu-jitsu, primeiro que ele já traz a consciência...
Por que eu falei que é tão poderoso? Ele traz pra mulher a consciência de que ela pode vencer fisicamente um homem. Sim. E isso aí é o que a ciência já traz. Gente, quando eu Como tinha... impossível. Ai, olha, era trágico pra mim, porque eu sou professora de ciências, e aí, assim, eu chegava lá e, vamos falar sobre sistema muscular, assim, assado, sobre o que diferencia sistema reprodutor feminino e masculino. Diferenças e coisas em comum. E a mulher tem menos massa magra que o homem, já é biológico. A mulher tem todo um ciclo que modifica toda a armazenação de gordura no corpo. Então, tem diferença, sim, do corpo físico. Mas, gente, também tem como você nutre e trabalha o seu corpo. O seu corpo te dá várias possibilidades. E aí vai de você trazer isso e desenvolver, né? E aí eu fui vendo o quê? Na musculação, em todos os esportes que eu praticava, que homens e mulheres, eles estavam... Não tinha essa de ser homem ou mulher. Depende da sua dedicação, depende de como você tá no seu desempenho, no seu rendimento. Aí eu comecei a acreditar que essa força tal. Mas no jiu-jitsu, você tá ali, cara. Você tá, não rola. Você tá, é você e o cara, né? Então, assim, você entende que não é só a força. E aí isso já te liberta. Sim. Porque se você depender só da força, né? Tipo, biologia me diz que não. Mas a musculação diz que sim. Sim. A força mental também a mente, que é o que o yoga traz também, essa coisa da mente, se fortalecer a mente, que também mostra que sim, mas o jiu-jitsu traz as técnicas. Aí você aplica a técnica no corpo do homem, que é maior, mais pesado, mais forte, que você vê que é visível. E que você vai além, aí aquilo fala... Sim, às vezes eu tô treinando com homens e tem alunas minhas assistindo. Fortaleza. E aí eu me esforço pra bater mais ainda neles, entendeu? Pra elas verem e ficarem, nossa, funciona, entendeu? Nossa, ela é bem mais leve e tá conseguindo fazer as técnicas que ela ensina pra gente nele, entende? Então, só delas verem você batendo num homem, batendo, né, gente, de forma, né, a gente no fala esporte. Assim, só de ver uma mulher batendo num homem ali usando as técnicas, isso empodera elas, com certeza. Assim, elas falam, nossa, isso é possível. Isso dá uma força, né, gigantesca pra gente no dia a dia. E você falou sobre a mulher ser vista assim, né, como fraca, né? Então, acho que a gente pode puxar o gancho aí dos nossos vídeos, né, que a gente trouxe. Sim, né? Aí eu quero aproveitar, já que eu quero também... O programa, tudo aqui contextualizado, entendeu? Porque a gente não brinca em serviço, tá? A gente, acho que eu era nerd, sou prof, a Thaís mais nerd que eu, consegui encontrar a pessoa, né? Então a gente cria tudo. E aí que o lance de ter um pouco aqui de momentos que a gente vai falar coisas boas, que é pra curar e tal. Essa é a ideia, trazer uma mudança pro mundo, através de coisas que vão te ajudar a aprender, a reformular, a reconstruir. Mulheres e homens, todos daqui pra frente, vamos fazer um mundo melhor para todos. Se é bom para as mulheres, é bom para os homens, é bom para todo mundo que vive. Todo mundo só quer ser feliz e viver sua vida. Mas, além disso, a beladona é uma planta, né, como eu falei, que ela também é venenosa. Então, você tem que saber a dosagem. Mas a gente não vai ignorar essa propriedade maravilhosa dessa planta, que isso existe um motivo para ela ter. Aí vem a professora de ciência. Né? Tipo assim, a ideia da planta ter isso é justamente essas toxinas para... Ela é justamente para afastar, né, possíveis predadores que comem raízes, folhas e tal. Mas, nós, no caso, se a gente faz um chá muito poderoso, ele vai chegar aqui de uma forma venenosa para você. Então, ela tem um pouquinho de veneno, assim como o nosso programa. Essa é a hora do veneno. A hora do veneno, a gente vai trazer à tona aqui, gente, várias notícias pelo mundo, tá? Porque vamos contar histórias, mas também vamos mostrar... Porque a gente não tá tirando aqui do nada, não. As notícias, tá? De violência contra a mulher em vários níveis. Pelo mundo, no Brasil e em Campo Grande, que é onde nós estamos, né? Aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil. Tá, mas é isso. Vamos mostrar e vamos falar sobre isso. E você pode participar também, né? Sim, assuntos que repercutem na sociedade, que estão repercutindo, né? O tempo todo tem assuntos que tem a ver com o nosso programa, né? E a gente vai trazer alguns, se vocês tiverem sugestões também, mandem pra gente lá no Instagram. Porque a gente quer conversar sobre essas coisas atuais que estão acontecendo agora. Sim. A gente não quer ficar falando só sobre como era, como foi pra mulher, não. Isso que a gente vai falar tá acontecendo hoje, né? O que vocês vão ouvir aqui daqui a pouco, esse homem está falando hoje sobre a gente. Então... Gente, ainda hoje! Gente, tudo bem, eu entendi. Vocês vão falar, ainda, gente, isso era tão retrógrado. Mas ainda hoje. Então... Manda ver. Patrocinadores. Vamos aproveitar que a gente falou do Instagram.
que a gente quer que o pessoal interaja, a gente quer que vocês que estão nos assistindo interajam aqui com a gente. Como nós falamos no início, é um microfone aberto, é um espaço aberto. Então, nós vamos contar histórias, vamos trazer tal, mas vocês também vão trazer pra gente. Essa participação é importante, porque nós queremos saber de vocês, mulheres, homens, quais temas, né? Ou a sua opinião, seu ponto de vista. Se você não concordar com a gente, pode mandar também. Se não concorda, a gente traz aqui a polêmica também, que a gente gosta de polêmica. Todo mundo gosta de polêmica. Você já viu tomar chá sem fofoca? Tem fofoca! Então fala aí, Thaís, nossos patrocinadores. Então, nosso patrocinador é a Checkmate, né? Vocês estão vendo aí na tela. Checkmate Escola de Jiu-Jitsu, nosso primeiro patrocinador, né? Oficial. Fica na Avenida Mato Grosso, número 861. E eu tô trazendo aqui principalmente o foco para as mulheres, né? Então, nós temos turmas exclusivas para as mulheres. Segunda e quarta, às 16h30. E terça e quinta às 20 horas da noite. Então, professoras mulheres, faixas pretas, eu dou aula terça e quinta, inclusive, e a minha amiga Fran dá aula segunda e quarta. E a gente quer que vocês venham conhecer, né, esse mundo do jiu-jitsu, e a Checkmate é uma ótima equipe para que você tenha esse primeiro contato, né? É uma das maiores equipes femininas, eu acho, de Campo Grande, eu acredito, na verdade. Se não for, mulheres falam com a gente, venham até nós, vamos nos unir. Isso, e todas estão convidadas a fazerem uma aula experimental, né? A gente tem kimono lá, só chegar, fazer uma aula, ver se você vai curtir, se você gostar, continuar treinando entre mulheres, né, que é muito legal. E se você quiser, depois partir para as aulas mistas, temos vários horários, né, 7 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 6 horas, 7 horas da noite. Então tem jiu-jitsu para todo mundo, todos os horários. Muito bom, muito bom. É importante falar também do treino que é o Open Match, tá? Vamos deixar aqui que a academia... Checkmate, olha como essa academia ela é poderosa, né? Ela tá em tudo, cara. Mas aí, vamos lá. Patrocinadora, amei ter vocês como os nossos parceiros aqui. É muito bom ter pessoas, ter empresas, né, negócios que têm essa visão e que vai fortalecer aqui ainda mais a nossa ação no mundo. Aí, o que eu ia falar tá? Já me estendi. Vamos lá. Dos treinos, tá? Open Match feminino que acontecem aos sábados, tá? Tanto no tatame da Checkmate como da Gracie Barra, mas é importante entrar em contato, porque a gente vai alternando, né? Tem, sei lá, em um tatame, no sábado no outro. Aí interage com a gente no Instagram, que a gente pode passar também as informações, se for do seu interesse. E agora? E o Arte Suave. Ó, gente, yoga para todos também, viu? Jiu-jitsu e yoga para todos. Jiu-jitsu, e é bom, muito bom, tá? Inclusive, o yoga, tá? Vou falar rapidamente aqui, porque o yoga, ele surgiu, assim, de uma necessidade que o jiu-jitsu trazia pro meu corpo, que era essa limitação, né? Física, de mobilidade, de flexibilidade, né? Que eu não tinha, e de saber respirar também. Então, eu quase morria nos treinos, e aí... Quando eu comecei a praticar yoga, tudo isso mudou. Nossa, eu tive um progresso imenso. Era muito mais confortável, maravilhoso fazer a prática, até a consciência corporal. Então, já aproveitando, vou convidá-los para fazer aula de yoga, quem queira aí, tá? Lá na Academia Gracie Barra, Centro, tá bom? Rua Joaquim Dornelas, 418. Tem aulas de yoga às quartas, 20 horas. Quarta-feira, 20 horas da noite. 20 horas da noite, né, gente? E também aos sábados, para quem não gosta, tarde da noite, tem de manhãzinha, tá? Das 9 às 10 da manhã, ok? Deixa o convite e tá aí o telefone para contato, caso vocês queiram agendar essas aulas, participar. E também para aulas particulares, tá? Então, sintam-se à vontade aí, segue lá nosso Insta e pode conhecer um pouco mais do trabalho e falar por lá também. É isso, então, gente. Vamos, então... continuar nosso programa, né? A gente quer que vocês interajam com a gente através das redes sociais sobre esse tema que a gente vai trazer aqui agora. É verdade. Né? Agora então, vem o veneno, vem o veneno. Primeiro a gente quer mostrar o vídeo para depois a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos lá? Vamos ver. Abordada em rede social, vai ser abordada tipo no encontro social, vai ser abordada na rua, vai ser abordada. Cara, bonita, ok. É uma mulher que com certeza foi abordada a vida inteira, tá? Perguntei, viu, você já namorou na vida? Ah, já namorei. Falei, quantos namoros você teve? Tive 3 namoros. Eu falei, entendi. Quanto tempo durou mais ou menos cada um? 2 anos. 2 anos cada um. 2 anos cada um e tal. Não precisa perguntar pra quantos caras você deu. Eu fiz a conta na cabeça. 35. 3 namoros de 2 anos. Ela ficou 6 anos namorando. Ficou mais ou menos aí, sei lá, dos 20 aos 29 anos, mais ou menos em média, solteiro. Ou seja, ela teve mais ou menos
6 anos com 3 caras diferentes. E praticamente de 9 a 10 anos solteira. Gente, eu não tava solteira em casa. Tava solteira dormindo, vendo Netflix. Não tinha Netflix há 10 anos atrás. Então, assim, teve outros parceiros. Respira, amiga. Respira toma primeiro mais água. pra gente poder falar sobre esse tema, né? Então, primeiro que tratam a mulher como uma empresa, né? Que tá contabilizando, né? Pra quantos caras ela... Assim, gente, aí eu lanço a pergunta para os homens. Meninos, vocês contam quantas mulheres vocês transam na vida? Por favor, me digam aqui, na caixinha. Por que isso é só Por uma que questão tão feminina? contando? É, Eu tô gozando nessa hora, sabe? Eu não vou contar. Exatamente, gente. Não faz sentido algum você contabilizar isso. E principalmente só com as mulheres, né? Só a gente é julgada para quantos caras a gente deu, né? Sim, Nenhum cara é julgado. sim. Na verdade, para eles é o contrário. Quanto mais mulheres, mais foda o cara é. E a mulher não. Quanto mais homens, menos valor ela tem perante a sociedade. Sim. Que valor é esse, gente? Não, Pelo e aí amor a de gente Deus. entra num outro ponto, que é o que? A opressão, né, da essência sexual da mulher, né? Tipo assim, ela não pode fazer ou deixar de fazer. Gente, vocês têm que entender que cada pessoa, cada ser humano é livre para ir e vir, fazer decisões. Desde que isso não cause violência a ninguém, tá tudo bem. Por que vocês estão contando? Eu não vejo os homens contando. E não sei como isso também pode mudar algo sobre a pessoa. Tipo assim, aí eu também gostaria de saber isso. Quem acredita nesse tipo de pensamento pode comentar, porque é pra isso que a gente tá aqui. A gente quer saber o que isso muda, né, na sua vida, ter esse dado, essa informação, e o que isso vai mudar na relação, assim, pra mim. Eu ainda acredito Não que pode até entendo. trazer mudanças positivas. Por exemplo, a pessoa é mais experiente sexualmente, então Eu ela vai acho ser também. melhor na cama, Eu né? também acho. Acho é? que. Até porque, cara, faz sentido. é importante falar disso. Porque também mais outra coisa, eu não sei pra todas as mulheres, mas eu, por exemplo, quando eu tava lá no início, né, das primeiras vezes, assim, gente, era horrível. Tipo, eu não sabia nada. Aí, sim, eu ficava... É isso, nossa, nos filmes parece legal. E aí a gente se ilude também. Sim, no filmes, filme. pelo Ou amor. as pessoas falando, tipo, aí eu falava, sério? Tem que fazer aí chegava lá, isso. não era nada daquilo. Aí eu, que hora fica bom? Que hora que vai ficar bom? Que hora que fica bom pra mim, Pra né? mim. Porque pro cara é Bom sempre falar. muito bom, mas a mulher sempre esteve nesse papel de servir, né? Seja profissionalmente, seja sexualmente, seja visualmente. Então, assim, não estamos lá para servir. Não. O sexo é uma troca, né? Você dá e recebe, você dá e recebe. Mas a mulher não, a mulher sempre esteve nesse papel de só dar, só proporcionar prazer, né? E não ter prazer. Eu acho que esse vídeo se encaixa muito nisso, assim, de ver a gente como Um objeto, como né? objeto Tipo, e sexual. outra, como se, na verdade, um objeto. que foi mais usado ou menos usado. E assim, né? nesse ponto mais usado, menos usado, tipo, um brinquedo, quero da loja, garoto mimado, né? Quero Uma novo. criança. Aí não quero amassado. Exatamente. É o mesmo brinquedo. Mas riscou. É bem infantil A essa caixinha ideia. tá. Aí, tudo bem. E outra coisa, esse vídeo dá pauta pra uma conversa de anos aqui, tá? Mas, outro ponto é colocar a mulher, você falou de servir, né? Mas também colocar a mulher nesse lugar de que ela é objeto, no aspecto de ser exatamente como eles querem. É o brinquedo mesmo, é tipo assim, não quero que seja assim, quero que seja assado. Não tem que ter filho, o filho é problema dela, não quero me envolver. Tipo assim, é só algo que ele quer usar, tem que estar ali, e do jeitinho dele, e ela não... Com os acessórios que ele quer, como se ele estivesse comprando um E carro. ela? Aí ele coloca os acessórios que gato, ele quer. você tá procurando uma mulher aí dentro do seu padrão, mas você nem tá perguntando quem é essa mulher. Você não tá perguntando, olhando pra ela e falando, quem é você? Vou te conhecer. Se não me serve, ok, mas também não vou apontar o dedo. Ela tá livre e desimpedida pra ser o que ela quiser. Exatamente. Vamos pra mais um vídeo dele, então. Não O acabou último. ainda, eu já tô aqui, ó. O último. Cara, a mulherada fica com muita frescurinha, tipo assim, a mulherada tenta vender uma ideia de que o fato dela ser mãe, solteira e ter filho, os homens primeiro deveriam estar com ela por algum motivo. E eu falo que ninguém é obrigado a salvar ninguém, velho. Ninguém nunca veio me salvar, ninguém nunca veio ajudar ninguém a fazer porra nenhuma. Então assim, homem não tem que ficar tentando salvar a mulher que tem filho, ponto final. Mas porque perdeu o marido... Mano, cada um com seus B.O. de vida, velho. Vou até estender agora a minha visão, que eu não soltei isso em nenhum lugar, tá, Joe? Cada um com seus problemas, cara. Você não tem coração. Eu tenho coração. Eu tenho um sobrinho, cara. Eu tenho coração. Eu já tive um relacionamento que tinha uma criança. Eu tenho coração.
Mas, velho, cada um com seus BO, cara, entendeu? Ninguém nunca veio me ajudar a salvar nenhum BO meu. E com mulher, cara, é a mesma coisa. O que é crítica que eu sempre faço? Se você for mãe solteira, você tem que pôr mais na mesa, cara. É assim que funciona, entendeu? Você tem que pôr mais na mesa, você tem que fazer mais pelo relacionamento. Então, assim, qual que é o problema hoje que algumas mães... Elas acham que o filho delas é um bônus. Vou revirar o olho Socorro, aqui. véi. Assim, é um pouco complicado que a gente fica exaltada, né? Dá vontade de falar tudo, assim, de uma vez. Mas a gente tem tempo aqui, não dá pra ficar exagerando. Não, a primeira coisa, vocês mães solos, vocês Gente. querem ser salvas por alguém? Vocês precisam ser salvas por alguém? Ai, que é a ideia. Da onde ele tirou essa a ideia do super-herói, É. a princesa indefesa. Com o filho, segundo ele. salve! Por favor, socorro. Aí, de novo, mais uma coisa que eles criam pensando que a mulher é isso, é que criando já um personagem, né? O conto de fatos foi inventado também. Então a gente tá aqui pra mostrar assim, gente, as mulheres não são isso. Assim, tem mulheres que ela faz os corres dela, meu bem. E ela tá fazendo e tá muito melhor que muito homem por Eu aí. tenho muitas e vem me amigas. falar que a mulher tem que pôr mais na mesa. Eu acho que tem homem que tem que pôr mais na mesa, principalmente na mesa dos filhos. Porque tem homem que põe filho no mundo e não dá nada. Não dá nada. Eu sei porque eu sou professora, meu bem. Eu tô lá. Eu sei. Nós temos alunos, os professores acolhem os alunos sim. É família também. Porque o professor, ele tá nessa ação. Então não adianta vir com esse discurso dizendo aqui que, tá lá se arrumando com o meu dinheiro. Gente, R$200 não dá pra comer carne uma semana. É, Uma família. Muito menos criar uma Ou criança. sei lá o que a criança precisa de tantas coisas que a gente sabe. Sim, e exatamente isso que você falou sobre a gente estar nesse lugar de vítima, né? De novo, Eu pra acho gente pelo se sentir contrário. assim, né? Eu conheço muitas mulheres realmente mães solos que elas são fodas, sabe? Que elas fazem coisas que nenhum homem faria. Nenhum homem faria. Eu tô pra ver homens pais solos que fazem o que mães solos fazem, né? Total. É muito difícil isso. Eu só conheço mulheres, eu não Cara, conheço minha homens. mãe foi mãe solo. Exatamente. A minha mãe, gente, pra quem não conhece, ela estará aqui no programa. Quando vocês conhecerem, vocês não vão esquecer nunca mais. E eu acho que se tem alguém que tem que colocar mais Sim. coisas na mesa, são os homens. Porque eu acho que as mulheres já vêm colocando muita coisa na mesa ao longo de muitos anos e não tendo nada em troca. E não tendo, né, a volta, não teve a Nada. retribuição deles. E isso mexe com a gente, né? Porque também quando chega um momento, eu assim, não sei se é o caso de todos, não dá pra generalizar, mas eu falo pelo que eu escuto das mulheres que eu tenho contato, conexão, e falam o quê? Que isso coloca você num lugar de não merecimento, entendeu? Como se você não merecesse. Sim. E aí você nunca tá acostumado a receber. Aí você só se doa, entendeu? E aí acaba que você, na hora de receber, até fica meio, sabe? Sem jeito, né? Nem Sem sabe saber. como receber, A né? gente não sabe. Olha, a gente não mais, né? Isso já mudou, mas eu vejo assim, não sabe receber um elogio. Às vezes a pessoa te elogia, você fica querendo enfiar a cara dentro de um buraco, igual uma avestruz, porque nossa, olharam pra mim. Porque nunca estão olhando. Esse é o ponto, né? E principalmente pelos filhos ficarem sempre com as mães, né? Geralmente, esse peso é muito maior pra mulher, né? Ninguém pergunta pra um cara, quando você vai se relacionar, se o cara tem filho, se ele cuida dos filhos, se ele cria os filhos, se ele vai ter que tirar um tempo do relacionamento pra ficar com os filhos. Agora, com as mulheres, não. Com as mulheres, isso vira um peso, tanto no mercado de trabalho, quanto nos relacionamentos, né? Atribui um peso que não é atribuído igual para os homens, Total. né? Que são pais, solos. Total, inclusive mulheres, que assim, vamos, como a gente falou, pessoas e pessoas. Tem mulheres também que são mães e deixam o filho, né? Tem também. Sim. Mas são pessoas. Então a gente tá falando sobre a atitude, sobre essa questão do filho, pra mim é muito sério, porque eu penso que o filho não é só de uma pessoa. Então as pessoas envolvidas, elas têm que ter sua parte de responsabilidade. Se um tá se ausentando, esse que se ausentou tá errado. E se você acha que esse é um caso isolado desse vídeo do Thiago Schultz, né, que é um Redfield conhecido aí no Brasil, não é um caso isolado. Eles têm páginas com muitos seguidores, muitos meninos ouvem essas ideias e perpetuam essas ideias. E é uma rede muito grande, assim, mundial, mas que no Brasil se popularizou recentemente por causa dos vídeos, de alguns vídeos deles que viralizaram, né? E aí algumas blogueiras, humoristas, debocharam dos vídeos, né? Porque não dá pra fazer nada além de debochar, né? Porque chega a ser engraçado. Gente, assim, melhor é o verdadeiro rir pra não chorar de raiva. É. Tá? Dentro da gente. Não é que a gente fica aqui, a gente fica nervosinho. É ódio, assim, com uma raiva de... Ainda bem que somos pessoas que buscamos equilíbrio, praticamos yoga, somos pessoas do bem. Então aí a gente consegue controlar essa energia do ódio, que é o que muitas pessoas não conseguem. E aí, nesse caso, os violentadores, né? O violador que existe aí em relação
é sobre as mulheres, né? Ele não controla isso. Eu acho que isso tem dentro de todos, o bom e o mal. Inclusive o ódio. E aí, se você tipo assim, lançar seu ódio sobre as pessoas, você vai causar dor, violência e tal. Então, beleza, todo mundo sente. Mas é importante você administrar isso em você, cara, porque você vive em sociedade. E assim, o que você faz vai repercutir na outra pessoa. E isso serve para mulheres que fazem violência com os homens também. E homens que fazem violência com as mulheres, né? Então a ideia é não fazer. E a humorista debochou dele e ele foi lá e ameaçou ela, né? Aí. No direct. Ele falou, ou você apaga ou vai ser processo ou bala. É o ódio, é o ódio. E aí os advogados já, né, estão processando ele e tal, mas aí isso acabou repercutindo muito, né, no Brasil. E aí eu fui atrás de pesquisar mais sobre isso, porque realmente eu não conhecia, assim, eu tinha uma ideia bem vaga sobre isso, e aí eu vi que existem vários grupos que se organizam e se unem, né, eles sempre existiram, grupos masculinistas sempre existiram, porque foi também uma reação ao feminismo, né? Quanto mais a mulher foi ganhando liberdade, conquistando, na verdade, liberdade na sociedade, ela também tem o lado contrário disso, né, que é o movimento oposto, que são os grupos masculinistas, sim, né? Então, tem alguns que são os mais famosos, que eu vou ter que ler aqui um pouquinho, tá? Que são os Red Pills, que é esse grupo que o Thiago faz parte, né? Os Migtons, os Incels e os Sigmas. E eles vão, à medida que eles vão evoluindo, eles vão ficando mais radicais, né? Até chegar em coisas que a gente vai falar que, inclusive, estão acontecendo agora na sociedade, né? Sim. Então, os Red Pills, eles falam que a mulher só serve para sexo, né? Que a maioria das mulheres é manipuladora, é interesseira, é infiel, que você não deve ter nenhum tipo de ligação emocional com nenhuma mulher, porque ela vai te usar. Nenhuma merece, nenhuma tem valor suficiente pra isso, ou pouquíssimas têm, né? Alecrim dourado, né? Isso, só alecrim dourado. As eleitas por eles. Olha, se você for escolhida, você é muito especial. Você é muito foda, E você só é foda porque eu te escolhi, entende? Isso, não é por causa sua, é porque eu te escolhi. E aí a gente entra nos Migtons, que são mais radicais ainda que eles, né? Eles já não se relacionam sexualmente com mulheres. Eles acham que as mulheres são a causa do mal na sociedade, que as mulheres são nocivas à sociedade. Então, nada que ela faz é bom pro mundo. Isso, então nenhum tipo de relação deve ter com mulheres, né? E tem muitos homens que compartilham desses... Claro, aí já é o pensamento do cara que não quer, ele se sente diminuído, né? Uma mulher que exerce algo com tanta qualidade quanto ele, né? Até melhor, às vezes, vamos lá. E aí, que ele se sente o quê? Diminuído. A masculinidade dele, ó, vira que uma já bolinha, é frágil, né? Vai sendo muito, mais... E ele não quer a mulher destruída. Lá. Pra quê? Pra ele ficar tendo que lidar com isso? Ele não quer lidar com isso. Então, eles não se relacionam com mulheres. Vocês devem conhecer homens assim. Eu conheço. E aí, a gente entra nos incels. Esse, pra mim, eu já tenho até medo deles. Porque já é algo não tem bem que mais... ter medo. A gente tá falando sobre... Ó, a gente não, nem medo no questão, assim, no mal que eles fazem pra sociedade. Isso aí é horrível. Os incels, eles são celibatários involuntários. Eles acreditam que eles não têm... Que eles nunca vão conseguir amor, felicidade, sexo. E que a culpa disso não é deles, é das mulheres. Agora me explica. Por quê? É que aí ele entra num lugar de não amor, né? Ele não se ama. Sim. E aí ele acaba assim, se ele não se ama, ele não consegue trazer também assim esse amor, né? Que a gente dá o que a gente tem. Se não tem amor, como que ele vai amar outra pessoa? Isso. E ele se acha um bosta. Essa é a verdade. Ele se acha... E ele é uma pessoa frustrada. Eu sou horrível e você não me quer, a culpa é sua. Isso, mas a culpa não é dele na cabeça deles, é dela. Eles, né, só tiraram isso deles e jogaram pra elas, como sempre, né? E aí eles já são um pouco mais agressivos no sentido de que eles também compartilham, eles também são racistas, eles também são misóginos, né? Eles também são homofóbicos, então eles começam a ter discursos de ódio contra várias minorias, então não só mulheres, como gays, né, como negros, e aí eles começam a fomentar o ódio a esses grupos, né? Como se a culpa deles, da infelicidade deles, das frustrações deles, fossem desses grupos. É do mundo, né? Exatamente. Ele tá infeliz e tá gritando pro mundo, eu não tô feliz, mudem! Mudem, porque eu não consigo mudar sozinho. Todo mundo pode mudar, meu querido, se você estiver aberto. E aí o mundo vai ser melhor contigo também, mas a gente tem que ser melhor com ele primeiro. Pra receber, você tem que fazer sua parte de se doar um pouco. E esses atentados que a gente vê muitas vezes acontecendo em escolas,
muitas vezes são praticados por homens que pertencem a esses grupos, que fazem parte desses fóruns. E como que isso funciona, né? Como que o homem tá lá de boa, ele é de boa e de repente ele se torna um incel, por exemplo. Não é do dia pra noite. Então, isso começa na internet com vídeos muito bobinhos, assim, como esses. E aí o menino tá lá, adolescente, vendo coisas, aí ele vê aquilo, aí ele já tem alguma frustração, sei lá, porque alguma mulher deu um fora nele, ou porque ele não conseguiu ficar com a menina que ele gostava, ela ficou com outro cara, e aí ele é atraído por esse tipo de vídeo. Só que aí, desses vídeos, eles vão pra grupos de WhatsApp, eles vão pra fóruns, que aí sim já são mais limitados. Unem toda essa galera, né, que Exatamente. acredita nisso. Na Deep Web já é uma coisa mais restrita, até para não ter o filtro social, né? Se esses grupos fossem abertos, livres, teria a repressão um pouco da sociedade, né? Mas eles se escondem mesmo nesses fóruns e lá compartilham ideias de ódio sobre tudo e sobre todos, principalmente contra mulheres, né? E isso eu acho que causa um malefício gigante para a sociedade. E eu vejo os meninos novos que estão sendo arrebatados por essas ideias, como vítimas. Eles são vítimas, eu não cara. vejo eles como Hoje não maus. tem como negar, a internet é influenciadora. E nós estamos com o programa, o Chá de Belladonna, com essa iniciativa para também trazer uma influência positiva, porque a gente vê que a influência negativa tem de monte e a união é a verdadeira força. Essa galera tá se unindo, tá criando conteúdo, tem gente consumindo. Mas assim, pra uma pessoa não ser influenciada só negativamente, tem que ter coisa boa. Então é produzir o conteúdo bom. A nossa proposta é essa com o programa. A gente tem tema pra caramba pra falar aqui. A gente não vai conseguir falar tudo hoje, por causa do tempo. mas vão ser vários episódios, tá? Então a gente vai sempre trazendo mais. É muita coisa, mas o importante é chegar aí. E o do lado principal daí. em vez dessas pessoas procurarem ajuda, né, psicológica, psiquiatra, elas procuram esses grupos. E aí as ideias preconceituosas delas são fortalecidas nesses grupos, né? Total, ele tem apoio, é uma rede. Então nós estamos aqui unidas, né? Mulheres e homens que acreditam nessa causa também, né? Mulheres, homens, crianças, pessoas simpatizantes e todo o alfabeto que nós temos aí. Que é muito importante, porque um mundo que as pessoas são melhores para si, elas são melhores para o outro e o mundo fica melhor, né? Então a ideia é essa. Se vocês gostaram do conteúdo, nós convidamos vocês para ser nossos parceiros e nossos parceiros, né? Ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo aí para vocês. Isso, e manda lá pra gente o que vocês acham desses grupos masculinistas Manda na nossa lá, rede a gente vai abrir social. uma caixinha aqui pra falar com vocês. E agora vamos pro nosso quadro polêmico? É o quadro polêmico, que esse era o momento mais esperado. E a gente já gastamos o tempo, mas é só essa parte, só porque simbólico. é simbólico, é libertador, é assim, emocionante. Que é o nosso quadro Queimando o Sutiã, que a gente vai trazer sempre ideias, né, sobre algo que tá nos desagradando ou nos agradando, né, da sociedade, coisas sobre sexo, sobre cultura, né, a gente vai trazer aí de tudo do universo feminino, né? Sim, que são acontecimentos, que são... Falou tudo. Barreiras que são rompidas. Quando as barreiras são rompidas, a gente queima o sutiã aqui. A ideia é realmente ser um momento de... Cara, quem não quer queimar o sutiã, amiga? Se você... Aí eu vou ver uma caixinha lá, depois coloca. Então Se vai você já trazer teve o o sutiã sonho aqui. de queimar o sutiã, sinta-se agora realizada com a gente tá animada. A gente achou que ia ser barrada pelos produtores. Eles acreditaram, eles... Você vai? Vamos junto. Quando você vai vamos queimando, eu vou arrumando aqui. falando, então. Pode Vai. ser? Então, hoje no quadro Queimando o Sutiã, a gente vai trazer a Lei 14.443 de 2022, que é uma lei que trata sobre a sexualidade, né, no geral, tanto do homem quanto da mulher. A gente vai falar mais focada na mulher, mas ela também trouxe avanços para os homens, tá? Antes, a idade mínima para você fazer laqueadura como mulher era 25 anos, e agora passou então para 21 anos. Essa lei permitiu que você faça a laqueadura mais nova, né? Além disso, você pode fazer também a laqueadura no período do parto. Então, por exemplo, no próprio parto, após o parto, né, você já pode fazer a laqueadura se você manifestar esse interesse com 60 dias de antecedência. Então, é uma lei que trouxe esse avanço, né? Antes era algo muito difícil para a mulher conseguir fazer isso. Sim. E o pior de tudo, eu acho, que é a autorização, né? Até 2022, para a mulher fazer laqueadura, ela precisava da autorização do cônjuge dela. Né? Sim, e não faz sentido, é seu corpo, né? É a sua vida. Então, o que o outro cara, você pode mudar de marido, de namorado, mas o seu corpo vai ser sempre o seu corpo, vai ser sempre seu. Sempre seu, né? Exatamente. Então, foi um avanço, né? Eu acho, social que a gente conseguiu e que vão vir outros depois desse, né? Isso. Mas o principal é o outro não ter
o poder sobre o seu corpo. Sim, né? é sobre o corpo. E queimar o sutiã é isso. É tipo assim, gente, pra que serve o sutiã? Vamos levantar o... Ah, tá bom, é importante. Segura um pouquinho, às vezes tá desconfortável. Tem dia que você não quer. Aí fica lá com o peito caído e daí? Entendeu? É libertador, eu quero ficar sem. Então é a mesma sensação, sabe? Se libertar o corpo. Então eu tô muito feliz de queimar o sutiã principalmente. Cara, eu como professora de biologia ali, quando eu ia falar sobre, né, os métodos contraceptivos, isso daí era uma coisa que me incomodava muito já. E eu sempre falava dessa forma, gente, vocês acreditam? Porque é sobre... Então vamos queimar? Vamos queimar. Vai lá, você é professora de biologia. Então se eu tirar, amiga, tá com fogo. Vai. Obrigado, produtores, por acreditarem, tá, na ideia. Mesmo... terminar pra dar certo, eu vou agradecer. Deixa dar tudo certo, né? Segura Não pegar Olha lá, fogo tá no de- estúdio do Felipe. Tá derretendo o sutiã. O estúdio. Mostra aí, amiga, a gente... Tacando fogo no sutiã. Põe aqui dentro. Vamos abafar agora, porque também a gente não vai... A gente não pode botar fogo no estúdio do Felipe, senão não tem mais podcast. Então hoje a gente trouxe essa lei. Tragam ideias também pra gente lá na rede social de quadros pro Queimando Sutiã, de ideias pro Queimando Sutiã, ver. né? São barreiras que a mulher tá rompendo na sociedade, coisas que a gente vem conquistando. E é isso aí. É isso aí. Valeu, gratidão, amiga. Valeu, gente. E até o próximo. Até o próximo.